Finalmente chega ao Brasil um dos filmes mais aguardados do ano pra mim, O Último Azul, novo filme do Gabriel Mascaro, que venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim. O Urso de Prata, que é como se fosse o grande prêmio, né? Então, como se fosse o segundo prêmio mais importante do festival. O Urso de Ouro é o melhor filme, o Urso de Prata, o segundo melhor filme, um prêmio realmente muito, muito relevante e um prêmio que talvez credenciaria esse filme para disputar o Brasil no Oscar, esse tipo de coisa, em um ano que não tivesse o Agente Secreto, provavelmente será o Agente Secreto. Mas isso pouco importa, vamos falar sobre o filme em si. Primeiro eu deixo claro que eu não desgosto de filmes anteriores do Gabriel Mascaro, mas eu também não sou dos mais entusiasmados com o cinema dele, pelo menos até esse filme aqui, que pra mim esse é de longe o filme mais maduro do Gabriel Mascaro, principalmente em como ele vai trazer essa abordagem política distópica, né? Algo que ele já faz em filmes anteriores, que ele faz principalmente em Divino Amor, mas que aqui ele consegue articular o discurso político como pano de fundo a partir de uma distopia próxima de uma forma muito mais interessante que ele faz em Divino Amor. Até é interessante comparar os dois filmes, porque Divino Amor é um filme que eu gosto, mas não gosto tanto, e que, de certa forma, olhando pela perspectiva depois de assistir O Último Azul, é quase como se Divino Amor fosse um ensaio para o que vira esse filme aqui. Isso acontece muito com diretores. Falei bastante sobre isso no filme A Hora do Mal recentemente, né? Que o Barbarian parecia um ensaio que eu não gostava tanto para o que vira A Hora do Mal. Aqui, filmes completamente diferentes, mas parece algo semelhante, né? Parece que aquele filme, tudo que ele erra, mas que ele tem ideias ali, ele articula muito melhor aqui em Último Azul. Então, claro, ele vai ter um discurso bem evidente, em certo sentido, a partir do momento que ele vai abordar essa protagonista mais velha, aqui vivida pela Denise Weinberg, que uma atuação realmente brilhante que domina todo o filme, e essa personagem que a gente já entende desde o início um pouco dessa distopia, porque ela envelheceu e a partir do momento que ela passou de uma certa idade, se eu não me engano ela tem 77 anos de idade, agora ela vai ter a sua guarda dada para sua filha, né? Então sua filha toma suas decisões e depois ela vai para uma colônia. Então todos os idosos aqui nesse universo são levados para uma colônia e nunca mais voltam para a sociedade. Então ele já traz muito evidentemente, até em frases muito prontas, né? Em um ou outro momento falando, esse governo que se diz o governo da família, ele tá destruindo as famílias, ou mesmo essa lógica produtiva mesmo, né, que só pode ficar na sociedade as pessoas, que essa visão bem neoliberal, né, só pode ficar na sociedade quem é útil para a sociedade e tudo mais. Então você pode articular aqui de uma forma mais evidente, por exemplo, uma crítica ao governo Bolsonaro, o que ele faz em Divino Amor, né, mas em Divino Amor ele é muito mais evidente nisso, né, ele cita o nome Bolsonaro, ele fala muito sobre essa teocracia que domina a sociedade de uma forma muito clara, muito evidente, às vezes um pouco até ingênua, um pouco didática demais. Aqui em Último Azul tem alguns momentos de um certo didatismo, como eu disse, esse momento que fala sobre o governo da família, que está destruindo as famílias e tudo mais, ou algumas pichações que aparecem nos muros ao fundo, mas de certa forma ele deixa o discurso muito mais aberto a interpretações, ele se permite contradições, ele se permite ser muito mais complexo na jornada dessa personagem, e aí que a gente já chega no ponto fundamental do filme. Então a gente pode até pensar essa relação dessa personagem que é uma idosa que vai ser abandonada pelo Estado e abandonada pela sociedade, que ele vai brincar até em alguns momentos com alguns elementos como o catavelho aqui, então ele vai inserindo esses elementos da distopia que parece muito o nosso mundo, parece a Amazônia de hoje em dia, mas vai ter alguns elementos que a gente sente essa relação de um futuro distópico, né? Então os fogos de artifício sinalizadores, na verdade, né, que avisam os barcos que o caminho tá fechado, né, porque tem quase que rolando um contrabando ali, o catavelho ou a medalha que ela ganha para ser levada posteriormente para a colônia, esse tipo de coisa, alguns elementos pequenos que criam essa lógica de um mundo que a gente percebe esse mundo palpável, esse mundo distópico, mas ao mesmo tempo muito próximo do nosso, né? Não é aquela distopia distante, não é aquela distopia artificial, não é aquela distopia como era, por exemplo, o Divino Amor. Mas a partir daí a gente pode pensar essa personagem, essa dinâmica de mundo, não só para a relação do governo Bolsonaro, mas também para a relação da aposentadoria, que foi muito debatida até em governos anteriores e no Congresso e tudo mais, né? Esse lance de
como os idosos eles não são protegidos quase nunca pela nossa Constituição, como eles são vistos quase como um fardo para a Constituição brasileira e coisas do tipo, mas até em um lugar mais universal, que é simplesmente o abandono dos idosos, né? Os idosos que são levados aqui para a colônia, mas muitos idosos são colocados em casas de repouso porque são vistos como fardos para filhos e netos e são jogados nesses lugares que os filhos dizem que vão visitar, mas nunca aparecem. Então eles são isolados a partir disso, quase como em ilhas isoladas da sociedade. Então ele percebe todo esse cenário em um lugar muito mais amplo, mas ele faz tudo isso não apenas como um discurso didático, que era um pouco do meu problema no filme anterior dele e é um pouco do meu problema em muitos desses filmes políticos brasileiros. Claro, a gente tem um alvo em questão e o cinema, ele é político, mas você não precisa ser tão evidente, você não precisa ser tão sem contradições, como eu disse, né? Nada é tão claro assim, mesmo quando a gente tenha um mal que a gente reconheça, nada precisa ser trabalhado dessa forma. E aqui em Último Azul, ele acima de tudo, ele não trabalha os personagens apenas como um artifício para um discurso político, pelo contrário, os personagens aqui são essa alma, entre aspas, do filme, né? São os personagens que vão conduzir essa jornada que vai ficando cada vez mais lúdica, cada vez mais imersiva por meio da Amazônia. Então, é a personagem em suas relações naquele momento, então, relação com o personagem do Rodrigo Santoro, relação com a Danilo, e por aí vai, né? A relação com a personagem da Miriam Socarrás. Então, como ela vai se conversando, se conectando com esses personagens, ela tem um objetivo comum, um objetivo que aqui também assume esse lugar metafórico, né? Ela quer voar, não é só que ela quer voar, não é só que ela quer fazer coisas diferentes, mas ela quer sair dessa prisão que ela sente. E aqui o filme ele vai até trazer umas referências um pouco mais óbvias visuais, né? Como passarinho dentro da gaiola e tudo mais, mas tudo vai se construir a partir dessa relação dela com os personagens, com o espaço, como ela vai adentrando esse espaço, com os animais mesmo, né? Então tem uma presença muito forte dos animais aqui. Ela inicialmente trabalha em um lugar que tira carne de jacaré e é o sustento dela porque ela precisa trabalhar. Posteriormente ela vai se sentir presa como um passarinho, vai ter a relação mais óbvia ali com a lesma, com o caracol, vai ter relação com os peixes mesmo, que ela vai buscar enriquecer a partir de uma rinha de peixes. Então a gente vê como essa figura dessa personagem ela vai se transformando em uma personagem muito mais cheia de contradições, uma personagem muito mais complexa, que ela tem um objetivo, ela tem esse objetivo de se libertar e ter finalmente uma vida que ela possa chamar de sua, mas para isso ela vai agir de formas muito inteligentes e inesperadas para fugir do Estado. Ela vai criar relações mais íntimas com esses personagens, muito mais próximas. Ela vai ser essa figura muito multifacetada que é tão delicioso de acompanhar, uma figura até que o filme coloca em contraste à urgência da missão dela, né? Então, principalmente ali com o personagem do Rodrigo Santoro, ela tem uma pressa muito grande de resolver tudo aquilo, mas ao mesmo tempo ela consegue uma conexão mais profunda e mais meditativa com aquele personagem. Eu acho que até onde o filme encontra os seus melhores momentos é quando ele começa a fugir mesmo de uma realidade natural, digamos assim, natural no sentido de se parecer com a realidade mesmo, e entra nesse lugar mais místico, nesse lugar mais meditativo. E como o Mascaro filma os corpos, acima de tudo, pra mim é muito interessante, né? Esses corpos se tocando, esses corpos se abraçando, esses corpos se olhando. Não tem erotismo nesse sentido, mas tem um amor profundo, não um amor passional, digamos assim, mas meio que esses personagens que se compreendem, né? Esses personagens que estão meio que na mesma ali, que precisam viver juntos dentro daquele espaço, quase como se aquele espaço da Amazônia fosse o espaço deles, mas ao mesmo tempo fugindo do Estado, ou tendo que dar um jeitinho de fugir do Estado. E aqui, inclusive, a gente vê como a personagem ela vai ganhar dinheiro também vendendo bíblias ali, né? A relação dela com a personagem da Miriam Socarrás. Então, elas nem acreditam naquela religião, mas elas precisam sobreviver de alguma forma. É muito interessante como o Mascaro, ele tem um discurso aqui muito mais maduro, um discurso político muito mais maduro de perceber todas essas possibilidades, todas essas contradições, mas principalmente de pegar essas pessoas e não transformar elas apenas em objetos para um discurso político. Não, ela permitir que essas pessoas sejam pessoas reais, de um mundo real, pessoas que saiam apenas de thread do Twitter que precisa dizer alguma coisa da forma mais clara possível. Não, elas são
pessoas tentando sobreviver. E é interessante que quanto mais o filme ele entra nesse lugar místico, ele não só vai buscar isso nas imagens, nessas belas imagens, muito bem articuladas, desses corpos com espaço e tudo mais, mas também a trilha sonora ela começa a se fazer mais presente, ela começa a adotar esse tom mais lúdico, místico, perigoso em algum sentido, que é muito importante para fazer esse filme funcionar. Um filme rápido, um filme direto, um filme surpreendentemente um feel-good movie, né? Porque ele fala sobre todos esses temas, mas ele é um filme muito divertido, que tira muita graça dessas situações e dessas interações, e acima de tudo, um filme que entende muito o ser humano, o ser brasileiro que tenta sobreviver no seu dia a dia, o ser que tem os seus sonhos. Tudo isso em 1h20 e poucos. Achei o Último Azul realmente muito bom, uma boa surpresa. Alguns deslizezinhos ali pontuais, mas um filme muito mais encorpado, um filme muito mais maduro, um filme muito mais contraditório no bom sentido da palavra que o Gabriel Mascaro consegue criar aqui. Fico muito, muito, muito feliz mesmo com o Último Azul, gostei bastante. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, comenta aqui embaixo se vocês estão esperando, se vocês já viram, se vocês já viram, o que vocês acharam, comenta, curte o vídeo, se inscreve no canal, por hoje é isso e corta.